Shalom, meus amados. Eu estava ouvindo a Julie falar e eu estava em crise de identidade lá embaixo. Por quê? É Moré, é Will, é Aaron. Vocês sabem por que essa confusão toda? Vamos lá. No judaísmo, todos nós cremos que todos nós temos um nome que os nossos pais nos dão e que nós temos um nome judaico, certo? Talvez muitos de vocês fiquem surpresos. Quando eu nasci, meu pai me deu, na verdade minha mãe me salvou, fui salvo por um triz, mas os meus pais me deram o nome de William, que depois virou Will. E um dia Deus usou o Shalia para falar comigo e disse: olha, o teu nome é Aaron, o nome de Arão. E Moré, tem alguém aqui que não sabe, não faço ideia do que significa Moré? Alguém não sabe? Que bom, então não vou falar. Não, Moré significa professor ou mestre em hebraico, que é a função que eu desempenho aqui na casa. Eu ensino a palavra de Deus, então eu sou um Moré. Moré, Aaron, o nome que Deus me deu. Will, de William, que foi o nome que os meus pais me deram. Então por isso essa confusão, mas sou eu, amém? Olha só, eu quero que você abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 40. Esse é um tempo muito maravilhoso. Esse tempo em que nós estamos vivendo. O Senhor tem feito muito por cada um de nós. O Senhor tem feito muito por você. E, bom, cabe a nós simplesmente termos olhos abertos para poder enxergar tudo isso. Isaías capítulo 40, verso 29, começo do versículo diz: Ele dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado. O Senhor, o eterno nosso Deus, é aquele que nos fortalece. Ele dá força ao cansado. Sempre que você está cansado, espera aí, meus amados, só um minuto. Pronto. Sempre que nós estamos cansados, sempre que o ser humano está abatido, você precisa se lembrar que é Ele quem dá força ao cansado. É normal, é esperado que no longo da caminhada você cansa, é esperado que chega um determinado momento que você vai cansar. E o nosso problema, o nosso maior problema, o problema isso é do ser humano, é que aí quando nós nos cansamos, quando nós nos prostramos debaixo dessa pressão que o mundo nos faz, nós começamos a buscar descanso em outras coisas. Nós começamos a depositar nossa confiança. Gente, só um minutinho, eu estou muito incomodado com esse microfone, eu não vou conseguir. Espera aí que eu já vou resolver aqui. Som. Aí. Então, bem melhor. Vamos lá. Então, o problema é exatamente esse. Ao invés de nós nos voltarmos para o Senhor, ao invés de nos voltarmos para aquele que pode nos dar o descanso, nós começamos a nos voltar para diversas outras coisas que, dão uma relaxada na nossa cabeça, dão uma relaxada no nosso corpo por um tempo, mas não te restaura, não te revigora, porque você ainda não entendeu que esse cansaço é espiritual e que não existe nada físico. Eu estou muito estressado, então eu vou assistir uma série. Aí você assiste um capítulo, aí ali já tem vários gatilhos de venda e gatilhos mentais para te fazer querer assistir o próximo, e quando tu vê, tu passou um final de semana inteiro maratonando série na Netflix, ou seja lá o serviço de streaming que tu usa, e você sai dessa maratona de série mais cansado do que você começou. Alguém que já passou por isso? Você vai para qualquer coisa que te entretém, né? Se você consome demais, aquilo vai esgotar a tua mente, você vai sair extremamente cansado daquilo tudo.
Por quê, meus amados? Não é estresse. Ok, existe estresse, existe cansaço físico, me entenda bem, não estou querendo dar uma de negacionista aqui, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando dos momentos onde nós estamos espiritualmente cansados, e eu vou gastar um tempo aqui falando com vocês a respeito desse cansaço, e você vai entender nessa noite porque que é nele que você deve buscar o teu refúgio. Primeira coisa que você precisa saber é que o teu problema não é físico, não é mental, não é psicológico talvez, mas está atuando dentro do teu ser, está incomodando, está fadigando o teu espírito. E é necessário que a gente responda a uma pergunta: por que é necessário que o Senhor dê força ao cansado? E aí você pode dizer, simples, porque a pessoa que está cansada, ela não vai conseguir prosseguir. A pessoa que está cansada, ela vai ficar prostrada onde ela está, e se não vier alguém que pode fortalecer essa pessoa. E quando eu falo de alguém cansado, me entenda bem, porque quando a Bíblia fala que ele dá força ao cansado, ele está falando de alguém extremamente exausto. A gente estava de férias, a gente tirou uns dias de folga, na praia, e aí a gente estava se preparando assim para sair, para dar uma volta na beira-mar. De repente a gente escutou um barulho dentro de casa, e o Noah, apavorado assim, olhando. Tinha um passarinho caído no meio da cozinha. Ele entrou, era um passarinho grande, um sabiá. Ele entrou dentro de casa, e aí ele foi sair pela janela, tinha um vidro, ele não viu, e pum, deu uma paulada no vidro. Coitado. E aí o que acontece? Ele ficou tonto demais, ele ficou, acho que sei lá, uns 5, 10 minutos ali com a gente, até ele recuperar as forças. Aí a gente deu água, deixou ele ali de cantinho, até que ele teve força para poder sair voando. Depois daquela paulada, ele estava extremamente exausto, tonto. E eu estou falando de cansaço nesse nível. Se o Senhor não te fortalecer, se o Senhor não intervir, você vai continuar prostrado, você não vai conseguir prosseguir. E você sabe do que eu estou falando. Muitos de nós têm estado prostrado, abatido diante dos problemas, diante daquilo que nos incomoda, nos aflige, nos persegue. E muitos de nós por muitos meses, talvez alguns anos já, tentando lutar contra isso, e meu Deus do céu, parece que não vai, parece que eu travei nesse lugar aqui. Meus amados, só o Senhor é quem dá força ao cansado. Se essa é a tua situação, se tu está diagnosticando, a gente vai conversar mais a respeito disso, as coisas vão ficar mais claras. Mas se você já começou a diagnosticar pontos, áreas na tua vida onde você precisa de fortalecimento, saiba que Ele dá força ao cansado, Isaías 40, 29, e é extremamente necessário que Ele te dê força, senão Ele não faria essa promessa, amém? Mas a resposta por que é necessário que o Senhor dê força ao cansado? Porque o ser humano é fraco em sua essência. Deixa eu te falar uma coisa, a gente já saiu no negativo. Imagina que a gente começou uma corrida, nos foi proposta uma corrida, e nós, enquanto seres humanos, se não tivermos a força, o apoio, o fortalecimento do Eterno, a gente já começou cansado. Pensa, você não dormiu a noite toda, você teve uma semana terrível, e aí de repente você tem que correr uma maratona e você está fisicamente abatido, exausto, teu psicológico para baixo também. Não vai dar certo. É isso que o ser humano é. O ser humano é fraco na essência. Se o Senhor não te fortalece, você já começou no prejuízo. Salmos 51, 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí a gente pega um nenenzinho, bonitinho, gostosinho, vou usar como exemplo o bebê da Lu, coisa mais gostosa, as coxa dele dessa largura assim, branco que nem uma velhinha, aqueles olhos azuis que ele não vai perder, em nome de Jesus. Vai não, olho bem clarinho, o olho dele parece, sei lá, é um azul, a coisa mais linda do mundo.
ele já tem pecados, ele já tem esse problema com o pecado. Eu estou falando está falando do filho dos outros. Eu sei, eu tenho um pecadorzinho de 3 anos lá em casa também. Aqui ele é mais novinho, né? O Noah a gente já conversa, já explica algumas coisas. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago capítulo 1, verso 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela concupiscência do mundo, pela concupiscência do Satanás, pela concupiscência do inferno, não, pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado, algo que está na tua natureza. Você é atraído e engodado pela própria concupiscência. João 1:8, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o ser humano é fraco na sua essência e por isso precisa ser fortalecido pelo Senhor. Por mais que você ache que você não está fraco, não, eu estou bem, estou legal. Você está fraco. Se você está afastado de Deus, você está mal. A tua ferida é para a morte. Você está a ponto de morrer. Você pode não ter tido consciência do teu problema ainda. De repente, e lembrem-se, eu estou falando de coisas espirituais. De repente a tua situação é daquela pessoa em coma, desacordada na UTI. Ela tem consciência de que ela está tão mal? Não. Isso muda a realidade de que ela está mal, prestes a morrer? Também não muda. Você pode não estar consciente hoje do teu problema, do teu cansaço, da tua fadiga, mas, meus amados, te lembra que Baú Hashem, graças a Deus, Ele dá força ao cansado. Amém? A realidade é que o pecado é a maior fraqueza do ser humano. Até coloquei uma figura aqui que não vou conseguir mostrar para vocês, mas é o super-homem diante da criptonita. Vocês lembram dessa cena, né? Todos aqui já leram o HQ ou já viram o desenho. O pecado para o ser humano é como a criptonita para o super-homem. É muito bonita a criptonita, uma pedra preciosa e tudo mais, rara pra caramba. Na história ali que a DC Comics criou, né? O pecado nos parece muito precioso, o pecado nos parece muito atrativo, meus amados, mas o simples fato de você ficar diante da presença dEle, o simples fato de você te relacionar, de você continuar namorando com o pecado, de você continuar te relacionando, de você continuar flertando com o pecado, isso vai drenando a tua vida, isso vai drenando a tua alma. O rei Davi vai dizer no livro de Salmos que o pecado não confessado, enquanto ele não confessou os pecados dele, era como se um fogo ardesse dentro dos ossos dele. Era como se a alma dele estivesse sendo corroída. O pecado é grave, o pecado ele te deixa extremamente fraco. Amém? Vocês estão comigo ainda? Olha só, sempre que o ser humano se afasta de Deus, ele fica fraco. E aí, quando eu falo, né, então é simples, então vou me afastar do pecado. Se o pecado é essa criptonita, eu vou me afastar. Acontece que só existe uma forma de você se afastar do pecado, que é se aproximando de Deus. Achegai-vos, pois, a Deus, né? E Ele se chegará a vós. E aí é Ele quem purifica os teus pecados e tudo mais. Então, meus amados, mas eu vou me afastar, ok, você tem a tua parte, mas a primeira coisa é você se aproximar de Deus, porque a partir do momento que você começou a esfriar, a partir do momento que você começou a afastar, você começou a enfraquecer, você já começou a ter um problema grande ali, e essa fraqueza vai se manifestar em diferentes aspectos, em diferentes áreas das nossas vidas, tá? Como que eu posso saber que eu estou me afastando de Deus? E afastar-se de Deus, essa distância de Deus é muito subjetivo, tá? Como assim é subjetivo? Sim, é subjetivo, porque subjetivo no sentido de que a tua visão é distorcida e por isso cada um vai enxergar de uma forma e vai entender e receber isso de uma forma. A distância de Deus, ela não é subjetiva, a distância de Deus é objetiva, é claro, você se afastou de Deus, você está mal.
Mas como eu te disse, imagina a pessoa que está em coma na UTI, ela não sabe que está doente para morrer. A última cena que ela tem foi aquela carreta que estava na frente dela quando ela bateu, e aí ela não sabe de nada que aconteceu depois ali. Ela está destruída, ela precisa morrer, e ela precisa de restauração, ela precisa de cura. A pessoa que não está consciente que está longe de Deus é a mesma coisa. Mas enfim, algumas dicas, tá? Essa fraqueza ela vai se manifestar em diferentes aspectos, em diferentes áreas das nossas vidas. Perda de esperança é uma forma de manifestar essa fraqueza. A pessoa está em Deus, ela está na casa de Deus, ela está em comunhão com os seus irmãos, e para ela não tem tempo ruim. De repente ela começa a perder a esperança, ela começa a ficar estranha, ela está se afastando de Deus. Ou uma esperança colocada no lugar errado. De repente a pessoa ela está tão otimista como sempre teve, só que, vou usar como um exemplo, mas isso pode ser colocado em outros lugares, mas isso pega muita gente, isso talvez seja o que mais pega. A pessoa estava aqui, como a Edília acabou de pregar, poxa, no nosso exemplo, né, a gente já está há quase 14 anos, vai fazer daqui a alguns dias, daqui a uns 10 dias, 10, 11 dias, a gente está confiando no Senhor e vendo Ele fazer os milagres dEle. A gente pode de repente começar a perder essa esperança, né, de tipo, será? Como é que vai ser no mês que vem? Olha só, não tem cliente, não tem dinheiro, não tem nada, como é que a gente vai fazer? Meu Deus do céu. Ou a gente desenvolve um jeito de ganhar dinheiro, e ao invés de continuar confiando no Senhor, em Deuteronômio ele vai dizer: sou eu o que te dá poder para adquirir riqueza. E aí eu começo a colocar esperança no dinheiro. A esperança colocada no lugar errado também é um sinal de que eu estou fraco. Então tu vê como, agora veja se vocês conseguem me entender quando eu falei que é subjetivo. Porque a pessoa pode realmente estar se sentindo fraca, sem esperança, ou de repente ela está super otimista porque está entrando dinheiro, os negócios estão indo bem, mas a confiança dela está no dinheiro, a confiança dela está em fazer com que a sua conta bancária cresça e ela tenha mais segurança. E essa pessoa está fraca, ela está espiritualmente fraca. Decepções, né? A pessoa começa a se decepcionar. Por que uma pessoa se decepciona? Me decepcionei com a igreja, com os homens, me decepcionei com a religião. Porque ela colocou a esperança no lugar errado. Porque ao invés de ela se fortalecer no Senhor, ela estava se fortalecendo em uma outra coisa que não tinha nada a ver com Deus. E aí ela se decepciona. Essa pessoa está fraca. Problemas psicológicos variados. Eu estou falando de problemas psicológicos, não de problemas neurológicos. Às vezes você tem alguma patologia, como eu, por exemplo, tenho TDAH diagnosticado. A gente toma uns remedinhos lá, faz o que deve ser feito e a gente vai convivendo com isso. Não, mas eu estou falando de problemas psicológicos, depressão e outros problemas psicológicos. Vai ser um sinal de que a tua vida não está legal. Mas tu está falando que toda depressão ela é espiritual e que é demônio. Não, eu reconheço que existe a patologia depressão, reconheço que existem outras patologias psicológicas também, mas se a tua vida está alinhada com Deus, esses problemas psicológicos tendem a pelo menos ficar de uma maneira administrável. Você precisa recorrer aos profissionais, recorra aos profissionais, ok, mas saibam que se a tua vida espiritual não está legal, o teu psicológico vai ser abalado. Foi bem claro? Deu para entender? Amém? A falta de clareza é um sinal de que você está fraco. Você começa a se afastar de Deus, você começa a perder clareza. Você sempre teve muito claro os seus objetivos, sabia por que você deveria fazer as coisas, e de repente te falta clareza. Vamos ao exemplo do dinheiro de novo. Você sempre soube que Deus me dá dinheiro, Deus coloca dinheiro na minha mão para eu poder abençoar as pessoas, para eu poder abençoar a casa de Deus, para eu poder me divertir com a minha família, para eu poder comprar as coisinhas que eu gosto, e de repente eu começo a usar o dinheiro para
juntar o dinheiro, eu começo a servir o dinheiro. Pronto, você perdeu clareza nessa área. Eu estou usando o dinheiro como exemplo, tá? Mas você sabe falar dinheiro? Não, vamos usar um outro exemplo então. Relacionamento. Eu sempre soube que quando eu decidi me casar com a minha esposa, era para servir a ela, era para poder fazer ela feliz, era para poder santificar a minha esposa, para poder entregar ela santa, pura diante do Senhor. Aqui, né, fazer o máximo que eu puder para que ela se santifique, para que ela seja feliz, para que ela se aproxime de Deus. E de repente eu viro um sargento lá dentro de casa, e aí eu começo a querer que as coisas sejam feitas do meu jeito, e aí qualquer coisa que ela discorda de mim é Jezabel, perdi a clareza. É um sinal de que eu estou me afastando de Deus. E eu poderia aplicar isso para qualquer coisa da tua vida. Seja inteligente para pegar os exemplos que a gente dá e aplicar para a área que você tem problema. Amém? E se você tiver dificuldade em fazer essa aplicação, essa é exatamente a nossa função. Função dos líderes, dos pastores. Nos procure depois do culto, a gente conversa. Faltou clareza, sinal de que você está fraco. Brigas e discussões, não precisa nem dizer nada, né? Decisões ruins. E eu não coloquei aqui, mas vale um apêndice aqui. Decisões ruins, nesse sentido, seria igual a rebeldia. Sabe por quê? Vocês lembram quando o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: vocês não têm líderes no meio de vocês que saibam fazer justos julgamentos? Imagina o seguinte: se aos líderes foi confiado a responsabilidade de fazer justos julgamentos, vocês acham que a gente não vai conseguir dar bons conselhos para que vocês tenham boas decisões? Vocês começam a ter decisões ruins, a decidir pelo errado. Um dos motivos é a rebelião, a rebeldia. Eu não confio mais no meu líder, eu acho que tá bom do jeito que eu me acho autossuficiente. Atitudes pecaminosas grosseiras. Entendam bem, pecado, deslizes, né? Os pecados do dia a dia, vamos colocar assim, todo mundo tem. Se a gente volta um pouquinho aqui, ó, João 1,8: se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Estamos falando de atitudes pecaminosas grosseiras, iniquidades. Sabe aquele tipo de pecado que você tem que ter força de vontade para colocar em prática? Vou dar um exemplo: adultério. Você tem que querer muito. Não é fácil de praticar um pecado desse, de colocar uma coisa dessa em prática. Você tem que planejar, você tem que ir atrás, você tem que ter trilhado um caminho de pecado muito grande antes de chegar ao ponto de você praticar adultério. Isso seria uma atitude pecaminosa grosseira, e esse é um sinal extremamente claro de que essa pessoa está extremamente fraca, ela está para morrer mesmo. Apego excessivo ao que é físico também é um sinal de fraqueza. Dinheiro, não também dinheiro, mas pode ser pessoas. De repente, eu começo a colocar o meu casamento na frente de Deus, e aí a minha esposa não curte muito que eu busque a Deus, e aí eu deixo de buscar a Deus porque a minha esposa sugeriu que isso era legal. Ou os meus filhos, ou os meus pais, ou os meus amigos, sei lá, seja o que for. Poder. Tem coisas que você faz na vida que não vão te trazer um retorno financeiro, mas vão te dar poder. Vocês já se perguntaram por que políticos gostam tanto de fazer aquilo que eles fazem, né? De estar lá e, sei lá, na Câmara dos Deputados, de ser um senador, ou então um juiz.
um juiz que tem a decisão de colocar alguém na cadeia, de absolver alguém. Por que as pessoas gostam tanto disso? Porque geralmente tem muito dinheiro envolvido. Concordo com você, o salário dessas pessoas não é ruim, mas eu te garanto que um juiz federal que ganha lá 30 e poucos mil reais por mês, eu sei que é muito dinheiro, mas geralmente essas pessoas, se fossem trabalhar na iniciativa privada, advogando, montando um escritório para eles ganhariam mais dinheiro. E geralmente esses juízes têm outros negócios que rendem mais dinheiro que o salário de juiz. Por quê? Por quê? Poder. Não é pelo retorno financeiro, é pelo poder. É um apego. Não estou dizendo que todo juiz, que todo político é assim, mas geralmente é isso. A não ser que o cara seja muito de Deus, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, ele vai se apegar ao poder. E o apego ao poder, ou o desejar o poder, não, eu desejo muito ser isso, porque quando eu tiver esse cargo as pessoas vão me respeitar. Não vão. De repente as pessoas vão te temer, de repente as pessoas vão te bajular por causa da tua posição, porque elas também querem um benefício para elas, mas enfim, o apego excessivo ao que é físico, dinheiro, pessoas, poder e tudo aquilo que faz parte desse mundo, é um sinal de que você está fraco e de que você se afastou de Deus. Muitas vezes o próprio Deus nos deixa cansado. Como assim? Deus não tenta ninguém, por ninguém é tentado. Como que você vai dizer que o próprio Deus te deixa cansado? Você é um filho de Deus. Quantos creem nisso? Que você é filho de Deus. Um filho de Deus, ele deve praticar a justiça, ele deve obedecer ao Senhor. E aí você começa a se afastar de Deus, e Ele começa a pesar a mão em você. O simples fato de você se afastar dele já te deixa cansado, mas Ele, para poder te corrigir, Ele, para poder acelerar o processo, Ele mesmo vai lá e pesa a mão sobre você, para que você se sinta exausto, para que você reconheça que não existe socorro que não venha dEle. Então muitas vezes, esse cansaço que começou com a tua própria concupiscência, que começou do teu afastar-se de Deus, se Ele se aproximou de ti para te julgar, se Ele se aproximou de ti para te corrigir, você vai ficar ainda mais cansado. Então muitas vezes é o próprio Deus quem está te cansando. Ele dá força ao cansado, só que você precisa andar na linha, você precisa reconhecer. Amém? Vamos lembrar, tá? Tiago 1,13. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Ao nos julgar por causa de nossos pecados, o Senhor muitas vezes nos deixa exaustos, para que nos lembremos que nele nós encontramos descanso. Olha só que interessante isso aqui. E para isso, para nos deixar cansados, Ele não nos tenta, Ele simplesmente nos deixa lidar sozinhos com nossas fraquezas e maldade. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, tá? O Senhor é muito misericordioso. A Bíblia diz que Ele é compassivo, tardio em irar-se. Sabe aquela pessoa que o simples fato de, de você aparecer na frente dela de uma forma que ela não gosta, ela já está irada. O Senhor é o oposto disso. Se o Senhor se irou contigo, é porque você quis ir a Ele. Você pisou na bola muito, porque a Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se. Então muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós estamos lidando com os nossos pecados, quando nós nos afastamos de Deus, o Senhor ainda está te segurando, e o Senhor ainda se mantém por perto para te guardar. E como que Ele faz para pesar a mão em você? Ele se afasta e deixa você lidar você mesmo com os teus pecados, e fica te observando de longe. É como o pai que já alertou diversas vezes: filho, não faz isso, tu vai se dar mal. Filho, não faz isso, isso aí vai ser um problema para ti. Filho, não faz isso, o pai quer o melhor para ti. Aí ele vai lá e fez, e tu vai lá e ajuda. Não, vem cá. Aí fez de novo, até que chega uma hora que vamos deixar para ver até onde que vai dar. Aí a hora que ele está todo arrebentado, lembra do filho pródigo? Estava lá já comendo lavagem junto com os porcos, e
E daí ele se lembrou, né, que na casa do pai havia fartura de pães. Mas o simples fato do Senhor se afastar de ti também vai te deixar exausto. É importante que a gente entenda que existe um outro tipo de cansaço, tá? Que não é esse cansaço dos pecados. De repente você está fazendo tudo certinho. De repente você está na casa de Deus. Você está aqui prestando atenção na palavra, você não está mexendo no celular. E você está fazendo tudo certinho, você está buscando o Senhor, você está se afastando do mal. Está tudo certo. E meu Deus do céu, parece que o inferno está fazendo uma pressão contra mim. Parece que, meu Deus do céu, parece que o mundo está nas minhas costas e eu não aguento mais. Existe esse outro tipo de cansaço também, tá? Enquanto nós estamos na terra, nós somos testados e provados como ouro no fogo. Vocês já viram aqueles programas que os caras, tipo competição de ferreiro, que eles pegam lá, soltam os caras numa oficina, dão lá uns tarugos, uns pedaços de ferro, uns restos de ferramenta, e eles têm que cortar e fazer uma lâmina com aquilo. Alguém já viu esses programas assim? É muito legal. E eu falei para vocês que eu tenho TDAH. Sempre que, de vez em quando, eu olho uns programas desses, tem um monte no YouTube, e sempre que eu olho, o meu sonho é ser um ferreiro daquele. E aí depois passa, obviamente, né? Não vou virar ferreiro. Mas foi vendo esses programas que eu aprendi como que um ferreiro trabalha com ferro. Você pegar um ferro que ele está ali, cru, normal, e você começar a bater nele frio, ele não vai se moldar. Então a primeira coisa que você precisa fazer, pegar o material que você quer trabalhar e colocar no forno e aquecer até a temperatura de fusão dele, que geralmente é uma temperatura bem alta, fica aquele ferro incandescente, né? Aquele aço incandescente. Aí eles pegam e começam a bater para moldar. Imagina que você é esse material bruto e o Senhor quer fazer de ti uma arma. Nós sempre falamos para o Senhor, né? Senhor, eu quero ser um soldado, eu quero ser um guerreiro, eu quero ser valente, eu quero ser uma arma nas tuas mãos. Ok, o Senhor tem um material bruto e ele está trabalhando. Aí vai para o forno, e aí é quente, muito quente, o ponto de fusão. O material ele fica extremamente frágil nesse ponto. Se você começar a bater, ele se parte facilmente. O material está extremamente fragilizado. Ele ainda não é uma arma. Aí o ferreiro pega e começa a bater, e bater, e bater, até dar o formato que ele quer. E aí ele corta, enfim, molda o aço da maneira como ele quer. E agora ele tem uma arma? Não, agora ele precisa fazer a têmpera. Ele vai lá levar aquela peça para o forno de novo, vai aquecer aquele material, vai deixar na temperatura ideal ali até que está pronto para a têmpera. Aí eles pegam e colocam ou na água ou no óleo, vai depender da têmpera. Eu não sou um metalúrgico, não entendo disso em detalhes, mas sei que tem têmpera na água, têmpera no óleo. Leva um choque térmico muito grande. E depois de passar por tudo isso, nós temos uma arma que está extremamente quebradiça. Se tu pegar aquela arma e bater, vai quebrar, vai estragar todo o trabalho que foi feito até agora, né? Aí eles precisam fazer um outro processo que é o revenido. Leva aquele material no forno de novo, aquece e deixa ele descansando lá, perdendo a temperatura até chegar em temperatura ambiente por conta própria. Imagina que você é esse material. Só de contar aqui já cansa, né? A impressão é que eu fiquei aqui uma meia hora explicando sobre têmpera, revenido. Já cansa só de falar. Imagina que o aço fosse um material vivo. O estresse que ele passaria até virar uma arma. Aquece, bate, corta, lixa, e aí faz um monte de coisa, e depois aquece de novo, choque térmico, aquece. Tudo isso, meus amados, para poder fazer uma arma. Então, quando nós oramos, né, a gente pega ali
as frases bíblicas prontas, né? Os autores bíblicos sabiam o que eles estavam falando, nem sempre por conta da cultura a gente sabe direito o que está acontecendo, mas a gente ora: Senhor, me prova como ouro no fogo, Senhor, eu quero ser purificado, Senhor, eu quero ser... Ok, aguenta. Se você tem certeza de que você está buscando o Senhor, de que você está buscando esse fortalecimento nele, e você continua se sentindo cansado, bom, a Bíblia diz que você deve fazer todas as suas petições conhecidas diante do Senhor. Todas as suas petições conhecidas diante do Senhor. Não vale a pena, você não pode reclamar, você não pode murmurar que está cansado. Você está cansado, você está enfrentando as aflições do mundo, o Senhor está te experimentando, pede força para Ele. Ele fortalece o cansado. Amém? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O que está sem forças aqui no 40:29, esse é o versículo completo, tá? O que está sem força, o sentido disso aqui é alguém que está quase morrendo mesmo, alguém que não tem mais por onde, já está sem forças. Mas é Ele quem fortalece o cansado, é Ele que dá vigor para você. Olha só, beleza, vocês entenderam, né? O ser humano, ele já nasce cansado, ele já nasce caído, ele já nasce com um problema. É o Senhor quem nos fortalece. E aí, eu te pergunto, como é que nós somos fortalecidos? De que maneira o Senhor nos fortalece? Salmos 28:8 vai dizer o seguinte: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. O Senhor é a força do seu povo. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo cansado, se você está prostrado a ponto de morrer, meus amados, o Senhor é a tua força. Amém? Neemias 8:10: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Continua, nós não somos daqueles que retrocedem. Continua fiel, continua confiando, continua buscando no Senhor. Te alegra nele, porque a alegria dele é a tua força. A realidade, meus amados, para cada um de nós, é que nós precisamos fazer techuvá. Techuvá é traduzido como arrependimento no português, né? Mas techuvá é algo muito mais profundo do que isso. Imagina o seguinte, lembra lá da criação? Deus pegou barro, Ele moldou Adão, de repente Ele chega e sopra nas narinas de Adão. Ele fez um plano, Ele criou um homem exatamente do jeito que Ele queria. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da tua mãe, Deus teceu o teu embrião, foi Ele quem te formou, foi Ele quem te gerou. Em algum momento na eternidade, Ele olhou para a ideia de te formar e disse: isso é bom, eu tenho um plano para esse meu filho, eu vou formar ele dessa forma, para que ele faça isso, e para que ele seja assim. Quando você faz techuvá, que nós chamamos em português de arrependimento, como que isso funciona? Você reconhece esse problema, esse cansaço, você reconhece essa distância de Deus, e você se volta para Ele, você começa a buscar o Senhor. E quando você alcança techuvá, porque a Bíblia diz que somente através do Espírito de Deus é que você é conduzido à verdadeira techuvá, ao verdadeiro arrependimento. Quando você alcança techuvá, quando Ele te alcança com verdadeira techuvá, você retorna para aquilo que Deus te criou para ser. Então não é só, eu vou voltar para o lugar de onde eu caí, eu vou voltar a ser como... não, você não vai voltar a ser como era. Você vai se voltar para Deus, e nele você vai voltar para aquele lugar, para o lugar lá onde Ele te projetou, exatamente como Ele deseja que você seja. Amém? Então nós precisamos fazer techuvá. Vocês estão com Isaías 40 aberto aí, né? O 28 diz assim, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.
Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Vocês podem aplaudir o Senhor? Meus amados, essa promessa aqui, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando ele diz o seguinte, voam bem alto como as águias, dependendo da tua tradução, voam com asas como de águias. Essa expressão no hebraico quer dizer o seguinte: de repente você está aqui, caído, abatido, cansado, você não aguenta mais. E quando a águia levanta voo, ela ganha altura muito rápido. Então quando o Senhor te promete que olha, você vai voar alto como uma águia, o Senhor está te dizendo o seguinte: se você clamar a mim, se você confiar em mim, se você esperar em mim, se você depositar toda a tua confiança em mim, isso que faz anos, que faz meses, que faz muito tempo que você está lutando, que você está esperando, eu vou resolver isso muito rápido mesmo, muito rápido. Você vai sair desse lugar prostrado onde você está, você vai sair desse lugar de cansaço, você vai sair desse lugar de inatividade, para você voar alto, muito rápido. Vocês vão correr e não vão ficar exaustos, vocês vão andar e não vão se cansar. Amém? Olha só, a gente primeiro respondeu, né? Como nós somos fortalecidos? Nós somos fortalecidos no Senhor. Precisamos confiar nele, precisamos fazer techuvá, e o Senhor faz essa promessa. E se a gente olha para esse texto aqui, a gente precisa saber quem será fortalecido, né? E será fortalecido aqueles que esperam no Senhor, aqueles que têm consciência do seu dever para com Ele, e aqueles que com fé confiam nele e entregam-se à sua orientação. Amém? Você precisa esperar no Senhor, ter consciência do seu dever para com Ele, e com fé confiar nele e se entregar à orientação dele. Meus amados, confiança plena, aquilo que nós estávamos cantando aqui. Vou olhar em teus olhos, vou me jogar nos teus braços como uma criança me gira. Você pode pegar uma criança pequena, né? Vocês que têm crianças, vocês podem fazer a doideira que vocês quiserem com elas, colocar de ponta cabeça, elas vão confiar em você, você não vai deixar cair. Meu pai é o super-herói, ele é o homem mais forte do mundo, porque olha só, ele me segura de ponta cabeça, isso é muito legal. Nem passa pela cabeça da criança a possibilidade de cair. E é isso, é assim que a gente deve ser para com o Senhor. Nós devemos nos lançar, nós devemos confiar de maneira plena. Amém? E que força é essa? Que força é essa que vem sobre nós, né? Força em hebraico é koach. Koach significa vigor, energia, força, capacidade, poder, riqueza, recurso ou substância, tá? Geralmente esse termo é traduzido como capacidade ou habilidade, quer seja física, mental ou espiritual. Isso também vai ampliar para a gente um pouquinho, a nossa noção de fraqueza. Talvez o que te falte seja vigor, talvez o que te falte seja energia, força, capacidade, poder, riqueza, recurso ou substância. A falta de qualquer uma dessas coisas é fraqueza.
E o Senhor vai prover aquilo que você precisa se você confiar nele, se você fazer techuvá, se você fazer isso que nós estamos conversando agora, tá? A raiz dessa palavra, koar, é uma palavra usada para designar um lagarto ou um réptil. Koar é usado para camaleão também. O que alguns teólogos acreditam, tá? Que um lagarto, na realidade um réptil, ele pode parecer muito intimidante e assustador. Não pense naqueles lagartos que a gente encontra no meio do mato, aqueles lagartos pequenos. Não, pensa num crocodilo, pensa num réptil grande aí. Intimida, assusta. Então nós podemos concluir que a palavra koar significa poder no sentido de intimidação. Ou seja, o Senhor vai te capacitar com poder, com força, com vigor, para você ir para cima e para você destruir os seus inimigos. Seus inimigos vão sentir medo de você, se você receber essa força. Amém, meus amados? Vocês podem glorificar o Senhor por causa disso? Mas koar, segura o aplauso aí, depois vocês aplaudem o Senhor. Mas koar também significa outra coisa. Alguns lagartos, como o camaleão, têm a capacidade de mudar de cor e de se adaptar ao ambiente. Isso é muito importante, e esse é um tipo de força também. Sabedoria, meus amados. Muitas vezes nós nos damos mal porque não temos sabedoria de nos adaptar às situações. Os que estão atentos às profecias viram que agora 5.784 inicia um tempo onde as coisas vão virar de ponta cabeça. Muda tudo o sistema e nós precisamos nos adaptar e nos adaptar rápido. Então o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos dar a habilidade que nós precisamos, seja ela física, mental ou espiritual, para que a gente possa designar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, meus amados? Agora sim vocês podem aplaudir o Senhor. Olha só, com que propósito nós somos fortalecidos? Para que nós somos fortalecidos? A primeira coisa é que, a partir do momento que você for fortalecido, você vai ter força suficiente para você. Renovarão as suas forças. Você vai sair desse lugar de cansaço, de opressão, de inatividade, para que você possa, enfim, você vai voltar a ter força. As suas forças vão ser renovadas. E, como eu falei para vocês, subirão com asas como águias, de maneira vigorosa e rápida, subirão até Deus, e com Deus cumprirão todos os seus propósitos. Todos os seus propósitos, meus amados. O Senhor se importa muito com o teu bem-estar. O Senhor não quer que você continue cansado, que você continue prostrado. O Senhor não quer que você continue sofrendo. O Senhor se importa muito com isso. Então a primeira coisa, Ele vai renovar as suas forças. Você está mal? Confia no Senhor. Espera nele, Ele vai te fortalecer. Ele não vai mais deixar você mal. Mas isso tem um outro propósito. Para que você, de maneira vigorosa e rápida, suba até Deus, suba com asas como águias, e com Deus cumpra todos os seus propósitos. Meus amados, vocês deixarem de estar perto de Deus, vocês deixarem de buscar a Deus, não é só uma coisa que vai fazer mal para vocês pessoalmente, mas é uma coisa que vai te impedir de cumprir os propósitos de Deus para a tua vida. Isso é muito grave. Amém? Estou quase terminando, tá? Joel capítulo 3, verso 10 diz o seguinte: forgem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Forgem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. A gente já cantou isso aqui muitas vezes. Tem uma música bem antiga da casa que diz: transformem seus arados em espadas, transformem suas foices em lanças. O que quer dizer isso?
Quem lidava com arado, quem lidava com foice eram os agricultores, pessoal pacífico, estava lá de boa, e de repente eles precisavam ir para a guerra. Eles não tinham 38 lá para poder carregar, eles não tinham uma espada, eles não tinham uma lança. Então o que o Senhor fala? Olha, pega esse teu arado aqui, com o mesmo ferro que se faz um arado, se faz uma espada, derrete isso aqui, forja, faz dele uma espada, pega as tuas foices, transforma em lanças, porque é hora de se levantar, é hora de sermos fortalecidos para irmos para a batalha. E de repente você olha ao teu redor, de repente você olha para você e você não enxerga capacidade, você não enxerga força, você não enxerga recurso, você não enxerga vigor, você não enxerga nada, mas com isso que você tem, o Senhor vai te usar como um guerreiro. De repente você olha, meu Deus, como é que eu vou lutar com enxada? Como é que eu vou lutar com arado? Adapte-se, busque em Deus sabedoria. Esse arado é ferro, com ferro faz espada, com ferro faz lança, com ferro, agora no século 21, faz pistola, faz revólver, faz o que tu precisar com ferro. E o Senhor vai te capacitar para que com os recursos que você tem, você possa lutar, você possa cumprir os propósitos dele. Amém? Eu achei que tivesse mais um slide, mas é uma anotação aqui. Meus amados, Ele dá força ao cansado. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos nos ligar, nós precisamos nos conscientizar de que não é um tempo de a gente brincar de casinha, de a gente se reunir aqui, brincar de cultinho. Não. Brincar de fazer um culto, brincar de adorar, não, meus amados. Isso tudo é muito sério. Isso tudo serve a um propósito eterno. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito com você. Ele te escolheu com um propósito. Ele te chamou com um propósito. Você não pode mais levar as coisas na brincadeira. Você não pode mais fazer as coisas no automático. Você não pode mais vir na casa de Deus e não prestar atenção na palavra. Você não pode vir mais na casa de Deus e simplesmente, de repente você escuta isso aqui, presta atenção, entende e não coloca em prática. Também entrou por uma orelha, saiu pela outra. Você precisa se levantar, meus amados. De repente, se até hoje você não tinha força, hoje o Senhor te diz: eu fortaleço o cansado, eu dou vigor para aquele que está derrubado. Cabe a nós, meus amados, crer e obedecer, crer e fazer techuvá, crer e buscar nele esse verdadeiro arrependimento, essa volta genuína para as nossas raízes nele. Amém? Eu entrego essas palavras, Beshem Yeshua Hamashia, e eu peço que a igreja se coloque de pé. Feche seus olhos, meus amados. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, Pai. Tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que Tu cures os corações nessa noite, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que os Teus filhos se derramem em Ti, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, que eles agora, Senhor, nesse momento que terão em seguida, quando dobrarem seus joelhos, quando dirigirem suas vozes a Ti, Senhor, que eles se derramem na Tua presença, e que eles busquem essa força que só pode vir de Ti, Senhor. Que eles entendam, Pai, que diariamente eles precisam Te buscar, Pai. Que eles precisam ter uma vida de devoção a Ti, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti, move pelo Teu Espírito, Pai. Move pelo Teu Espírito, Senhor. Que os Teus filhos aprendam a se adaptar, Senhor. Transformar os arados em espadas, foices em lanças, Senhor. Que eles voem em Ti, Senhor. Que eles voem alto para perto de Ti, Senhor. E que em Ti eles cumpram os Teus propósitos, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, que os Teus filhos enxerguem que eles não têm mais tempo a perder, Pai. Que eles enxerguem, Senhor, que eles precisam lutar, Senhor, que eles precisam sair desse momento, desse lugar, Senhor, onde eles estão prostrados, onde eles estão caídos, Senhor, onde eles estão exaustos, e lutar, Pai, e lutar, Senhor, e se levantar em Ti, Pai. Ó Deus, Tu és aquele que nos fortalece, Senhor. Adonai Eroi,
lo echsar. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta, Senhor. É Tu, Senhor, que nos conduz aos pastos verdejantes. É Tu quem nos conduz, Senhor, pelo meio do vale da sombra da morte, Senhor. És Tu, Senhor, quem fazes todas essas coisas, Pai. És Tu, Senhor. Move pelo Teu Espírito, Senhor. Manifesta a Tua glória e Teu poder sobre cada um dos Teus filhos, Senhor. Grava, Senhor, essas palavras no coração dos Teus filhos, nos nossos corações, Senhor, em cada um dos nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor. Que nós nos lembremos que Tu és um Pai de amor, um Deus todo-poderoso que ama fortalecer aos cansados, que ama dar vigor aos caídos. Nós clamamos a Ti nessa noite, Bechem, Yeshua, Hamashi, o povo de Deus diz. Meus amados, vocês vão ter alguns minutos agora para meditar a respeito de tudo isso, para colocar o coração no lugar, colocar a tua vida diante do altar do Senhor, para pedir perdão pelos seus pecados, pedir força se você está cansado, se essa palavra falou com você nessa noite, se você está precisando dessa força, meus amados, comece a buscar agora mesmo. E se eu me esquecer de falar isso depois, então eu já vou falar agora. Quando a gente encerrar esse culto mais tarde e você for para a tua casa, não deixe a tua vida seguir no automático, seguindo o rumo que estava. Busque ao Senhor até que o céu se rasgue, até que Ele se derrame sobre ti, até que Ele mude essa situação. Você está cansado, meus amados, se você está exausto, Ele te fortalece, Ele dá força ao cansado, amém? Você pode então dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor, é um momento de arrependimento diante do nosso Deus.